O Jacob Mincer e o Gary Becker vão ser os fundadores da New Home Economics, a nova economia doméstica. O Mincer, na verdade, é fundador da moderna economia do trabalho e vai, concomitante a isso, desenvolver os fundamentos empíricos da teoria do capital humano. E um parceiro de trabalho do Mincer vai ser o Gary Becker, que vai ganhar o Nobel em Economia em 1992, por ter ampliado o domínio da análise microeconômica ao justificar que grande parte dos comportamentos sociais podem ser interpretados pela maximização da utilidade. Na verdade, o Gary Becker vai tentar utilizar dos modelos neoclássicos da microeconomia para analisar qualquer coisa. Então, ele vai se utilizar desses modelos para interpretar o crime, para interpretar o matrimônio, para interpretar a separação, para interpretar a natalidade, para interpretar o racismo, de modo que ele acaba simplificando no arcabouço econômico grandes e complexos debates sociais. Especificamente na análise que nós estamos utilizando, o Mincer e o Becker vão acabar se apoiando em alguns trabalhos da Kirk e da Margaret Reed, tentando, portanto, fazer uma análise específica da Household Economics a partir desse ferramental neoclássico. Embora eles não reconheçam diretamente essa vinculação com o trabalho anterior e se proponham a ser uma nova economia doméstica, portanto, retomando aquele primeiro grande campo de análise que coloca a família como centro da observação econômica, aqui o que os autores vão fazer é tentar, de fato, recuperar alguns elementos que tinham sido destacados na Household Economics e analisando pelo ponto de vista microeconômico, principalmente aqui a fertilidade, o casamento, o divórcio, e também políticas macroeconômicas que poderiam ser obtidas a partir dessas análises. O interessante é que, embora o espaço específico da New Home Economics seja curto, muitos dos conceitos e das premissas utilizadas vão ser recuperadas em trabalhos posteriores e serão a base da chamada economia de gênero, que é tema do nosso próximo tópico de estudo. A nova economia doméstica vai ser, portanto, uma contribuição das duas interpretações, do Mincer e do Gary Becker. Do Mincer é com relação à interpretação das mulheres enquanto mães e, portanto, responsáveis pelo cuidado dos filhos e os efeitos disso sobre o mercado de trabalho. O Mincer interpretava que, se não houvesse qualquer mudança nos salários dos maridos, as mulheres, diante de ampliação das taxas salariais, seriam motivadas a entrar no mercado de trabalho, o que acabaria promovendo um custo de oportunidade muito maior delas em se manterem no espaço doméstico e, portanto, criarem seus filhos. O efeito direto da maior entrada da mulher no mercado de trabalho em decorrência da ampliação das taxas salariais seria justamente a redução da taxa de natalidade. Portanto, Mincer interpretava que a redução da taxa de fertilidade seria o principal elemento para as mulheres se inserirem no mercado de trabalho. Paralelo a isso, o Mincer desenvolvia a lógica da teoria do capital humano, que pressupõe que salários maiores estão associados a maiores níveis de educação e de treinamento. Só que essa alocação de tempo e de recursos de investimentos em educação e também, obviamente, em treinamento, são resultado dos sexos, das diferenças biológicas. Então, as mulheres tendem, por seu próprio sexo, dedicar menos horas aos estudos e menos horas ao mercado de trabalho, portanto, à possibilidade de treinamento, porque elas sabem que parte de sua vida vai ser dedicada à reprodução e ao cuidado dos filhos, enquanto os homens não teriam, pelo seu sexo biológico, essa mesma responsabilidade. Pelo lado do Gary Becker e no âmbito da nova economia da família, que basicamente é a análise que ele vai trazer para tratar as famílias, ele vai destacar alguns outros pontos. O primeiro deles é que esse lar, essa família, vai ser interpretada como um agente produtivo e ele verá todas essas atividades realizadas no âmbito da família com uma série de indústrias, portanto, ele consegue ver o próprio sistema econômico dentro da família e esse sistema acontecendo plenamente através da divisão das atividades. O segundo ponto
é que a família, combinando tempo e esses bens mercantis, pode produzir commodities básicas que vão afetar diretamente a sua utilidade. Ora, esses dois pontos são basicamente o que Hazel Kirk já tinha destacado lá no âmbito da Household Economics. Só que ele vai além. Ele vai dizer que os membros da família concordam em maximizar a utilidade conjunta da família, portanto, a utilidade familiar, e essa utilidade está sujeita à restrição orçamentária, que compreende o somatório das remunerações de todos os membros da família, e as decisões de fato são tomadas pelo pai ou pelo marido, que é interpretado como um chefe de família benevolente que avalia quais são as demandas de cada um dos membros da família e a partir dessas demandas, a partir dessas preferências, ele ajusta a alocação de bens e serviços na família e fora dela, de acordo com o comportamento desses membros. Então, por exemplo, se um dos membros se comporta de maneira inesperada ou vai de encontro aos interesses da família, esse pai ou marido benevolente pode punir o membro através de uma outra alocação de recursos. Como essa família está inserida no âmbito econômico, obviamente que qualquer mudança na renda ou nos preços vai levar essa família também a modificar os seus gastos e avaliar como essa utilidade é impactada por essas mudanças. Então, quando colocados frente a frente, o trabalho do Mincer e do Gary Becker, nós teremos diretamente uma associação entre a família de um lado e de outro lado a inserção dessa família no mercado de trabalho e como essas coisas vão se reforçar a partir do olhar da nova economia doméstica. Aqui nós temos um esboço dessas relações. Então, começando no âmbito da economia da família do Gary Becker. Primeira coisa é que as famílias vão tentar maximizar a utilidade. Como elas farão isso? Obviamente, considerando as restrições em termos de renda, mas principalmente levando em conta como deve se dar a especialização das atividades. Quem vai ser responsável pelo quê? A especialização das atividades está associada às habilidades individuais, ou seja, ele traz o contexto das vantagens comparativas do Ricardo, analisadas para o âmbito do comércio internacional, para análise familiar e consegue concluir de uma forma generalizada que as mulheres são muito mais produtivas no cuidado dos filhos e nos afazeres domésticos que os homens, em virtude de uma série de fatores que envolvem a questão biológica, a questão cultural e também os baixos investimentos em capital humano, portanto, os menores investimentos no seu processo de escolarização e de treinamento. Nesse ponto, Gary Becker coloca que se um homem na família tiver maior produtividade nas atividades domésticas e a mulher tiver maior produtividade nas atividades produtivas e remuneradas, não haveria problema algum romper com esses tradicionais papéis de gênero. O grande problema é que, tradicionalmente, isso não acontece. Então, realmente, nós teríamos uma centralização das atividades domésticas pelas mulheres. A partir dessa especialização inicial, portanto, os homens que são muito mais produtivos nas atividades remuneradas, porque realmente têm acesso a maior captura de capital humano, vão ser aqueles direcionados às atividades remuneradas e entrarão no mercado remunerado. Daí que nós associamos a economia-família à teoria do capital humano. As mulheres, se inserirem nesse mercado remunerado, como elas têm menor capital humano, elas serão pior remuneradas. Então, elas ganharão menos que os homens no mercado de trabalho. Esses salários mais baixos terão um efeito negativo sobre a utilidade conjunta da família, porque pressionarão para baixo a restrição orçamentária, uma vez que elas estão dedicando seu tempo à conquista de recursos econômicos, quando, na verdade, a melhor alocação do seu tempo seria justamente naqueles serviços domésticos. Então, o mercado de trabalho acaba dando ênfase à questão das desigualdades salariais entre homens e mulheres. E as desigualdades salariais aqui serão interpretadas principalmente por essa produtividade ao que se associa o capital humano. Os homens vão ter maiores salários porque são mais produtivos e as mulheres têm menores salários porque são menos produtivas.
E essa menor produtividade decorre dos menores investimentos em capital humano, que não são associados apenas à questão da educação, da formação profissional, mas são também associados ao tempo que é passado no mercado de trabalho. Quanto maior é o tempo nele, quanto maiores são as expectativas de permanência nele, maiores serão esses investimentos. Então, em uma certa medida, esse ciclo se reforça, porque os baixos salários das mulheres se devem ao fato de elas fazerem mais atividades não remuneradas, mais atividades domésticas do que os homens, e, ao mesmo tempo, o fato de elas fazerem mais atividades domésticas e ficarem restritas à esfera doméstica acaba gerando salários mais baixos também. Nesse caso, a desigualdade salarial decorreria diretamente das decisões realizadas pelas próprias mulheres com relação ao permanecer no ambiente doméstico, porque são menos produtivas, e também dos menores investimentos em capital humano. A partir das premissas adotadas pelo Mincer e pelo Becker, não existe uma crítica direta às conclusões que eles chegam, porque de fato são possíveis de serem observadas a partir da interação entre a família e o mercado produtivo. O grande problema é que a constatação realizada não implica em uma crítica ao status quo, à situação das mulheres nesse mercado. Portanto, em momento algum, eles tentam justificar de onde viria essa diferença de produtividade específica das mulheres, para além da questão biológica de fato. E como seria possível romper com essa menor produtividade, de modo a tornar essas mulheres mais produtivas ou darem a ela maior acesso a esse mercado de trabalho e as oportunidades decorrentes do mercado. Daí que, embora os desdobramentos do modelo neoclássico estejam acontecendo paralelamente ao desenvolvimento da segunda onda do feminismo, esses dois ramos acabam não conversando entre si, não refletindo sobre a origem das produtividades e a origem dos efeitos dos diferenciais de gênero sobre a economia. É por isso que, se essa teoria é tratada como feminista, por trazer a reflexão sobre as mulheres, seria basicamente um feminismo domesticado, porque é um discurso completamente despolitizado, que ignora o contexto social e as vivências das mulheres e dos homens, e também bastante objetivo, porque é apoiado justamente no arcabouço neoclássico. Ainda assim, grande parte das autoras feministas hoje em dia diz que não se pode associar esse discurso da nova economia doméstica como um discurso feminista na economia. Daí que surge uma infinidade de críticas à análise realizada aqui nesse contexto. A Barbara Bergman, que é uma autora feminista liberal no âmbito da economia feminista, vai dizer que se nós avaliarmos a utilização do ferramental econômico na análise social, que foi realizada pela New Home Economics, a gente pode interpretá-la como bem-sucedida. E somente assim, porque se a gente julga o efeito e a análise dos problemas reais e das possíveis políticas públicas decorrentes, esse modelo falharia miseravelmente. E falha por algumas coisas que são associadas ao contexto de hoje, mas falha também pelas construções que realiza. No que cabe ao contexto de hoje, por exemplo, a gente pode destacar a questão da heteronormatividade e também a reflexão sobre um tipo específico de família, família burguesa, que é formada por pai, mãe e filhos, ignorando qualquer outro tipo de arranjo social que já havia no período, como somente a mãe com um filho. O segundo ponto, eles não destacam de que modo a inserção masculina no mercado de trabalho e colocar esse homem como provedor da família poderia gerar uma assimetria de poder no âmbito familiar. Portanto, colocando a autonomia das mulheres às custas da sua permanência no ambiente doméstico e, portanto, fazendo com que essas decisões no âmbito familiar com relação à maximização da utilidade não sejam realizadas realmente de forma conjunta, mas tem uma autoridade ali que definiria qual seria o caminho adotado pela família justamente pelo maior poder que ele tem nesse espaço. O terceiro ponto, que é extremamente relevante, que vem dessa percepção de que não se trata de uma teoria feminista na economia, é a questão da reprodução dos estereótipos de gênero.
retomando aí sim a concepção da home economy. E o curioso é que, ao se utilizar desse ferramental neoclássico, o objetivo dos autores é justamente tornar a análise econômica e social mais objetiva, quando, na verdade, o que eles estão fazendo ao reproduzir esses estereótipos de gênero é não estar livre desses valores sociais. E, por fim, essas análises acabam ignorando uma série de fatores não econômicos, ou pelo menos subestimando a importância desses fatores, assim como não avaliam as diferenças que podem ser observadas quando nós tratamos de famílias em diferentes contextos econômicos, de classes sociais distintas, de grupos de renda diferentes. Talvez por esse olhar mais simplista, é que os autores acabam não reconhecendo a possibilidade de path dependence, ou seja, desse padrão de dependência que pode ser observado entre a esfera produtiva e reprodutiva e das próprias análises que eles realizam de reforçar as posições dos sujeitos nessa organização social estabelecida a partir dos modelos neoclássicos. Portanto, o que hoje se reconhece é que todas essas críticas, todas essas falhas associadas à New Home Economics fazem com que esse modelo resultante ele seja irrelevante em termos da criação e da geração de políticas públicas que possam minimizar as desigualdades de gênero, bem como romper com o status quo. Eu espero que essa análise geral dos desdobramentos do modelo neoclássico aplicados à Home Economics, à Household Economics e à New Home Economics tenha ficado claro. E se você tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Nos vemos na próxima aula ou videoaula. Tchau, tchau!